Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Rádio Sirte. Aqui vos saúda o vosso amigo pastor Edmo Carlos Tomás. Boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está a iniciar o nosso programa agora, que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Preparai o caminho do Senhor. O reino de Deus se manifestou na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Programa este da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder e fundador o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, preste bem atenção para vocês se alimentarem dos favos de mel. A luz brilhou na terra, Sol da Justiça. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção na palavra que virá agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Arrependam-se dos vossos pecados, pois o tempo está cumprido. O Senhor está voltando para vir buscar a sua igreja. Pois importa que a igreja seja preparada, importa que a igreja ache-se digna de estar com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Presta bem atenção aos favos de mel. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Glória a Jesus. Então, como todos os irmãos conhecem, né? Apóstolo, está sempre nas lives, líder e fundador da Igreja Salvação de Todas as Nações. Muita gente gostaria de saber mais do apóstolo no tocante ao começo do ministério, porque nunca foi bem descrevido assim na rede social como é que o apóstolo começou. Então, apóstolo, você poderia contar um pouco do começo da Igreja Salvação de Todas as Nações? Então, o apóstolo pode descodificar como é que foi o princípio de começar esta casa que o Senhor te confiou para ser o condutor do barco. Na verdade, a igreja já começou há muito tempo. Olha, fui trabalhar em uma cidade que nem cidade nenhuma, né? No Capanda, eu trabalhava numa empresa e fui transferido na barragem do Capanda. E eu fiquei lá, foi lá onde fui vocacionado. Um certo dia o Senhor me mostrou, eu estava na mata a trabalhar, e eu vi muitas flores brancas. E lembrei-me que Jesus Cristo tinha perguntado aos seus discípulos, fazendo uma pergunta, diz assim: vocês não dizem que só daqui a 4 meses vai haver ceifa? E eles dizem: levantai-vos e vede que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. E aquilo passava na minha cabeça. E o Senhor falava comigo através daquelas flores, que os campos já estavam brancos para a colheita. E eu não sabia o que significava. Mas calma aí. O que o Senhor quer falar comigo? Naquele momento, não me explicou por que me mostrou as flores. Mas chegou o momento que o Senhor me falou e me disse: larga tudo. Larga o emprego, volte para a cidade de Luanda e eu vou falar contigo. Porque eu tenho uma obra para realizar contigo. Ok. Eu liguei para um amigo que eu tinha. Eu falei: olha, o Senhor me mandou largar tudo para vir fazer a obra. Mas nem sabia que dimensão teria essa obra. E eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Senhor,
permita que eu termine o contrato e quando eu terminar, eu vou largar, vou abandonar tudo. E o senhor permitiu-me. Quando chegou o fim do meu contrato, eu despedi os meus colegas que já não iam trabalhar, porque o senhor estava a me chamar. Quando cheguei em Luanda, já não fui trabalhar, abandonei a empresa. Sofri críticas dos meus parentes, que acharam que eu era um aventureiro, que tinha tomado uma decisão muito negativa. Olhando para o salário que eu ganhava naquela empresa, você era menino, rapaz. Você na altura aparentava ter assim uns 10 anos ou uma coisa assim. Então, foi assim que eu suportei as afrontas e depois fiquei mais 2 anos na preparação. O senhor me falou, estás na Universidade do Espírito Santo. Quando eu fui para a universidade, fiz teste para entrar no INSEAD e não consegui entrar, o senhor me disse, eu é que fiz isso. Teu nome não saiu porque eu vou te colocar na minha universidade. E eu disse amém. E eu fiquei na universidade do Senhor 2 anos, só orando e jejuando, claro, a fazer também a obra na sinagoga de Satanás, como obreiro. E foi assim que o Senhor me falou, agora chegou a hora. Vai abrir igreja. Bom, já falei no meu testemunho, né? Eu achei que aquilo era, humanamente falando, absurdo. Nas minhas condições, mas calma aí, eu ia abrir igreja, vai. E eu chorei, porque eu desconfiei, porque eu estava naquele lugar aí onde você desconfia muito, né? Parece no comunismo, cada um desconfia do outro. É possível até você chamar do Espírito Santo de demônio. E assim, eu recebi a confirmação, a certeza, com uma visão clara e plena. Já contei a visão. O Senhor mostrou uma visão à noite. E depois da visão, eu fui para a Bíblia, ele me mandou, abra a Bíblia, e eu encontrei a explicação, a interpretação da visão das formigas. Já falei, as formigas que vinham para mim. E assim a palavra dizia, preguiçoso, vai ter com as formigas. Eles não têm dono, não tem superior, não tem oficial, não tem general, mas eles trabalham noite e dia. E assim eu fiquei envergonhado, entendi que o Senhor estava a me dizer, você quer um líder, porque eu procurava um líder, eu queria ser liderado. Eu disse, eu estou disposto a partir, mas eu quero ter um líder. E assim ele mostrou as formigas que não têm líder, mas ainda assim eles trabalhavam. E assim criei coragem, assumi, eu falei, eu aceito e parti. Mas quando Deus ele vocaciona alguém, ele cria as condições. Quais são as condições? Trouxe pessoas, assim como o pastor Panzo, assim como o Ângelo, assim como o Sonho, o Tozinho, o Antônio. E esses todos eram meninos, muitos deles eram candidatos à Igreja Universal e outros jovens. Então esses saíram, me deram força, porque uns eram meus parentes, como o Panzo e o Antônio, e os outros eram parentes do meu amigo, ou irmãos do outro indivíduo, o Ângelo, que eu saí com ele. E assim, levados pelo vento, fizemos a primeira reunião lá na antiga minha casa. E eu reuni com eles e eu lhes mostrei o projeto de Deus. E eu falei a todos os meninos para que voltassem. Eu lhes falei, não vão, fiquem lá na sinagoga de Satanás, mais tarde vocês me seguirão. Mas eles decidiram, como se fosse, né, quem? A Ruth, né? Aonde quer que você for, nós também iremos. Como é que você que nos levou na igreja e nós vamos ficar? Eu falei, não, mas a luta vai ser muito grande. Não é bolachas, não. É espinhos, é guerra. E eles assumiram, estamos dispostos para entrar na guerra. Ok. E assim partimos e começamos essa igreja. Apareceu um lugar, assim, um cantinho pequeno, já contei no meu testemunho, sabe? As pessoas que assistiram ao primeiro culto, nós tivemos que lhes dar dinheiro. Não foi corrupção, eles não perderam dinheiro para ir para a igreja. Apresentaram questões. Era uma família de bêbados. E eles disseram, mas estão nos levando à igreja, depois hoje não vamos ter jantar, estamos com fome. E foi obrigado a lhes dar quê? Dinheiro para comprar pão. Não, está aqui o dinheiro para o pão, vamos para a igreja. Quando viram o dinheiro, não era muito dinheiro, também não tínhamos dinheiro, só para comprarem pão. Então, levamos aquele povo distante, de um bairro para outro, arrastamos eles e fomos até o lugar preparado. O jovem dono da casa, ele pensou que nós íamos lhe dar estudo bíblico. Ele pensou que nós éramos testemunhos de Jeová.
que poderíamos lhe dar estudo bíblico. Mas quando ele nos viu a vir com as cadeiras e um povo atrás, parece, mais ou menos umas 3 ou 4 pessoas, mais os 5 discípulos que andavam comigo, e mais eu 6, mais 4, possivelmente 10 pessoas. Não, mas o casal, o dono da casa e a esposa dele, umas 10 ou 12 pessoas assistiram à primeira reunião. Limparam a sala e o rapaz ficou assustado. Oh, como assim? Não. Vamos começar aqui, vamos... Tá, não tem problema. E começamos. E eu peguei na Bíblia, sabe? Vocês que estão me ouvindo, olha para mim. Eu nunca tinha pregado, então era inexperiente. E eu falei, Senhor, mas Deus já falava comigo, já tem experiência. Deus fala comigo, o que eu vou falar? E eu abri a Bíblia e me deparei no livro de Zacarias. Zacarias, glória a Jesus, tu abre lá. Aí todos os dias que eu falar na fundação da igreja, falarei desse capítulo. Zacarias capítulo número 4. E diz assim, no versículo número, glória a Jesus Cristo. 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás como uma campina, porque este trará a primeira pedra com aclamação, graça, graça. E a palavra do Senhor veio a mim outra vez dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão. Ouviu? Essa alegria que vocês estão a ver aí. Esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 espíritos do Senhor, então os 7 olhos que discorrem por toda a terra. Quem são esses 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Ouviu? A minha vocação foi dada naquele dia. Quem são esses 2 oliveiras que estão à direita e à esquerda do castiçal de ouro? De ouro. E eu preguei, eu disse, viu que o Senhor está a falar aqui? Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, quem é o monte grande? Satanás. Satanás, o inimigo da mulher. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel. Serás arrasado como uma campina. Satanás, o seu sistema. E lá embaixo, vocês viram aí? As mãos de Zorobabel começaram com esta obra e as mãos de Zorobabel vão terminar com esta obra. É incrível. Toda vez que eu me sinto fraco, toda vez que as fraquezas tentarem, glória a Jesus, devido de muitas lutas, e no princípio, eu queria desistir e eu me lembrava dessa promessa. E eu dizia, Senhor, tu me prometeste que essas mãos começaram com esta obra e essas mãos vão acabar na hora. O renovo vinha, as fortalezas desciam, o espírito caía. Oh, sim, eu era renovado. Toda vez que eu sentia os apertos, sim, a oposição era muito grande. Eu disse, Senhor, tu me prometeste. Essas mãos começaram com esta obra e estas mãos vão acabar esta obra. E assim começou a igreja da salvação. E eu pregava, eu sentia um som, a eloquência, e na hora eu apontei um rapaz que estava entre nós chamado Sonho. Eu disse, resista a esse dia. Escreve num papel para que não nos esqueçamos. Dia 25 de setembro de 2000, glória a Jesus Cristo 4, começou, aleluia, essa grande igreja, a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, o povo que está a ser preparado para aquela reunião do encontro com o noivo. Sim, e assim começou essa igreja. No segundo dia já não fizemos culto. Sabe o que aconteceu? Só reunimos lá uma vez só, 1 ou 2. E o pai daquele menino, que era o dono, na verdade, da casa, se apercebeu e era de uma igreja aí, desses religiosos aí, tradicionais. Alguém lhe disse, olha, o teu filho fez da tua casa uma igreja, está a vir aí uma igreja dos pastores que estão a vir. Epa, naquele dia ele disse, eu vou esperar esse grupo. E era dia combinado da reunião. Nós a virmos, sim, jamais sem povo, porque aquelas pessoas só foram assistir o culto naquele dia, já não queriam mais saber de nada, mas nós fomos lá para evangelizar, para levar as pessoas e fazemos resgate, como fazíamos na IURD, resgate para levar lá. Nós, quando chegamos, encontramos as portas fechadas do quintal e o homem na porta. São vocês? Olha, na minha casa ninguém vai fazer isso de igreja. O vosso amigo que vos deu isso, meu dono da casa, a casa é minha, vão para a rua, ninguém vai entrar aqui. Nós bem humilhados. Mas na hora quando ele nos expulsava para não entrarmos no quintal dele, o quintal ao lado, maior que aquele, o seu marido estava preso na comarca, tinha sido condenado, estava já lá para depois ser condenado, mas já estava preso. E ele espreitou no buraco e nos chamou, podem vir aqui. Levamos as cadeiras até lá,
e dissemos, qual é o vosso projeto? Nós temos uma igreja, queremos aqui, nos chutaram, não tem problema, o meu quintal é muito grande, está aqui, agora essa senhora é a sogra do Rufino, do pastor Rufino, ouviu? A mãe da obreira Luzia, Cati, e assim começamos, glória a Jesus, e as pessoas começaram a ir, os doentes, os bêbados, começou a acontecer grandes sinais, milagres, curas terríveis, e a fama começou a correr naquela rua, e disseram, tem uns jovens que estão a operar milagres aí. É incrível, a Igreja Universal fez resgate daquele bairro onde estava a igreja, todos os sábados eles iam lá, se aperceberam, o obreiro Marcelino abriu a igreja aí, e o pastor dizia, vão para lá, e eles diziam, ele é obreiro, ele é um rebelde, ele não é pastor, ele está vos enganar, não iam na igreja, mas giravam em torno daquele bairro aí. Mas percebi, me falaram, olha, os jovens da Igreja Universal estão sempre a vir aqui, estão a dizer que você se rebelou, você não é nada, o diabo vai te matar, o diabo vai te matar. E eu dizia, não tem problema, vamos lá ver quem é que o diabo vai matar. E assim começamos, mas por causa do impacto que aquilo estava a trazer, então a direção do bairro, o governo do bairro, não sei como é que chama lá fora, aqui chama-se comissão do bairro, se apercebeu e convocaram o dono da casa, porque depois Deus fez um milagre, oramos, o senhor que estava preso foi solto. Quando ele foi solto, veio para casa e ele se depara com uma igreja em casa. Ele deu graça, disse, ai, Deus me ama, eu preso, na minha casa tem igreja, a igreja orou para mim e eu saí. Mas depois a comissão do bairro lhe convocou e lhe ameaçaram, se você não tirar esses homens dali, se você não lhes tirar, você vai ter problema conosco. É melhor você chutar esse indivíduo, porque senão você que vai pagar. E o homem com medo atormentava a mulher, você não arranjou problema, estava me convocado. Mas a mulher também não tinha coragem para nos chutar dali. Ele ia me falar, apóstolo, pastor, na altura era pastor, me ajuda, estão me perseguindo no bairro, as pessoas me odeiam, estão a falar porque eu odeio a igreja, e não sei o que, coisa sabe. Quando eles não viram que não conseguiram convencer o Senhor mesmo com as ameaças do Estado angolano naquele bairro, então foram sacrificar uma pessoa, como aquilo era um quintal, mas não tinha muros, então o diabo tomou alguém, e a esposa dele hoje está lá na igreja também. Alguém às madrugadas foi se pendurar no quintal. Nós reuníamos embaixo de uma árvore, de um cajueiro. Quando de manhã acordaram, encontraram alguém pendurado no cajueiro. O bairro todo agitado. Olha, alguém morreu na igreja. Alguém se enforcou na igreja. O vizinho se enforcou na igreja. Bairro cheio. Eu estava não sei aonde, me ligaram, dono da casa, pastor, corre, vem aqui. A Denique está aqui. Denique, você que é estrangeiro, é polícia de investigação criminal. Está aqui, vieram remover o corpo, alguém morreu. Ai, que azar é esse? Na igreja. E todo o povo gritava, na igreja morreu lá alguém. Na verdade não era a igreja, aquilo era um quintal aberto e esse indivíduo, o demônio já queria lhe matar e procurou um lugar conveniente e foi lá debaixo. Na verdade eles queriam tirar escândalo, eles queriam, e depois quando a polícia foi lá remover o cadáver, sabe o que as pessoas falavam? A polícia, isso é igreja, polícia, isso é igreja. E a polícia lhes ignorava, dizia, qual igreja? Isso é um quintal aí baldio, não era baldio abandonado. E aí o povo gritava, é igreja, incitaram a polícia, é igreja. Eles queriam que os polícias dissessem, igreja? Qual igreja? Ai, vamos fechar essa igreja. É igreja. O polícia nem sequer queria dar ouvido a ele. É igreja. Até que os polícias pegaram o cadáver, meteram no carro deles e foram. Eu, quando cheguei, já não encontrei o cadáver. O que aconteceu? Ai, azar. Ai, já não quero mais a senhora. Não quero mais. Como é que vem morrer aqui alguém na minha casa, na igreja? Isso é azar. Disse, não. Calma, dona, preste bem atenção. Eu sou um problema para Satanás e os seus agentes. Os feiticeiros desse bairro estão a fazer tudo para você me chutar daqui. E uma das maneiras que eles arranjaram para criar escândalo, vieram e trouxeram alguém para te matar aqui. Por que a polícia não reagiu? Você não tem culpa nenhuma. Ele se suicidou. O quintal não tem porta, não tem muro, não tem portão. O que você esperava? Eles estavam a dormir na madrugada. Olha, a senhora acalmou. Continuamos. Eu quero vos dizer, povo, é terror. Nas reuniões da noite, o povo, quando ele estava a orar, ouviam voz a lhes dizer, olha, o cadáver está aqui. Os homens abriam os olhos e diziam, pô, pastor, estamos a ser atacados, medo da pessoa que morreu aqui. E eu orava para eles, eu repreendia, em nome de Jesus, sai. E agora? Passou.
Isso tudo aconteceu. Chegou uma hora, o homem disse, saem do meu quintal. E fomos escorraçados. Essa igreja começou aí. E levamos a igreja daquele quintal para o meu quintal. E era mais pequeno do que aquele lugar. E eu arrastei o povo lá, ficam aqui. E começou a obra até hoje. Glória a Jesus. Apóstolo, Temos uma outra pergunta. apóstolo saiu logo da Universal e vai fundar a igreja. Nós sabemos que na Universal tem uma doutrina muito antagônica, oposta à doutrina que o apóstolo prega. O apóstolo, quando abriu a igreja, não levou a mesma doutrina que aprendeu na IURD durante o tempo que ficaste lá para pregar na igreja? Nem sequer um preceito da doutrina de demônios eu andei com ele. Porque esses 2 anos que eu fiquei, apesar de estava na Igreja Universal, mas eu já estava a ser preparado. Já tinha conhecimento, descobri os erros. Sim, descobri que eles pregavam mentira, descobri que os pastores não conheciam a palavra, descobri também que eles estavam em pecado, descobri que essa coisa do dinheiro não era a palavra de Deus, descobri tudo que era mentira de Satanás. Então, quando o Senhor me tira, automaticamente vim pregar, não fui, vim pregar a mensagem que eu prego até hoje. É só ver a primeira mensagem que eu preguei. Essas mãos começaram esta obra, essas mãos acabarão. Sim, deveria pregar o dinheiro, deveria pregar Deus vai abençoar. Eu preguei a salvação, eu preguei a cruz, eu anunciei naquele momento. E olha, parecia que eu tinha visto o invisível como Moisés. Eu falei, essa é a maior igreja do planeta Terra. Naquele dia, eu falei, resistam isso, essa igreja vai chegar até nos confins da terra. Resistam isso, esse dia será memorável em todas as nações. Enquanto a igreja existir na terra, esse vai ser a maior igreja. Essa igreja que vai trazer o avivamento na terra. Olha, é incrível. Parecia que já sabia essas coisas. Parecia que eu estava a ver. Então não vim pregar a doutrina dos demônios. Não saí para vir pregar nem os propósitos, nem dinheiro, nem nada. Deixei tudo para trás e comecei a pregar a cruz, as boas novas, a salvação. Graças a Deus, nunca nem desejei, nem sequer por causa das dificuldades na caminhada, eu parei, já fui aconselhado, porque eu cruzei também vários pastores novos que me aconselharam, que eu pregasse o dinheiro, pregasse a prosperidade, porque senão ia morrer na miséria, mas eu não me rendi às pressões deles, continuei pregando o céu, continuei afrontando o pecado, advertindo os homens a respeito do juízo de Deus, que é o inferno. Advertir os homens para que se arrependessem. E assim tenho pregado essa mensagem. 17 anos depois, continuamos na mesma tônica. Glória a Jesus. Nesse período de 17 anos que o apóstolo continua na liderança da Igreja Salvação, a pregar a mesma mensagem que começou no primeiro dia, qual é o maior desafio que o apóstolo encontrou nesse período dos 17 anos, desde que fundou a Igreja Salvação? Olha, o maior desafio que eu encontrei foi a morte da tua mãe. Isso foi para mim como se fosse um balde de água fria. Eu estava no deserto e o Senhor me falou assim: prepara-te que eu vou tirar ela. Eu vou levar ela. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas já estás preparado, né? Nunca nem falei aonde você estava, mas agora que você já é homem, antes eu ocultava isso para que não atribulasse você. Agora, como você já é homem, agora posso falar. E eu orei, Senhor, eu não estou preparado para isso. E Deus falou, eu vou tirá-la porque ele não está na tua visão, eu vou tirá-la para o teu bem, para o bem do evangelho. Mas eu chorei lá na mata, no deserto, gritei, implorei. 2 anos depois eu pensar até que o Senhor ouviu. Eu até falei, Senhor, lembra-te de Moisés. Moisés implorou e o Senhor não matou o povo. E ele ficou em silêncio. 2 anos depois, isso aconteceu. Mas antes disso acontecer, eu fiz loucuras para evitar isso. Eu orava, eu fazia jejuns, eu dormia de joelho, 24/24, só interceder pela sua alma, por essa pessoa. Mas Deus já não voltou a falar comigo. Silêncio, como se diz aqui na minha terra. Olha o pipiri. Até que aconteceu essa fatalidade.
Não me desesperei, não, glória a Jesus, duvidei da promessa de Deus por incredulidade, não desejei retroceder, mas foi um momento para parar e dizer: por que, Senhor? Eu orei, eu busquei, por quê? Mas o Senhor não falava. A única coisa que passava na minha mente, lembra que eu te falei no princípio? E assim, esse é um dos desafios. Esse é o primeiro. O segundo desafio, maior talvez, não digo maior do que esse, foi quando, em grande crescimento da igreja, em 2012, o Senhor vem a mim e diz assim: fecha a igreja e vai na mata, vai no deserto orar, vai buscar a minha face. Já estava em jejum e ele estava a me mandar para ir no deserto. Quando eu fiz 390 dias de jejum, só a tomar líquido, eu estava, parece, com 5 meses ou 6, uma coisa assim. O Senhor falou: fecha a igreja. Eu falei: Senhor, mas vou deixar nos meninos. Fecha! Mas o Senhor: fecha a igreja. E eu já imaginou no domingo, quando você estava lá, eu vim despedir o povo, as pessoas choravam. E eu dizer: eu vou fechar a igreja, mas por quê? Mas por quê? O que é que se passa? E eu dizia: eu somente estou a obedecer ao dono da igreja, eu estou a fazer o que ele me manda. E eu fechei as portas, e eu parti para as matas do Kichung, eu fui lá nas profundezas, lá das matas virgens da minha terra, e eu entrei, muitos anos depois, parecendo ser 20 e tal anos que eu nunca tinha voltado lá na minha terra natal, e as pessoas me viram, eles acharam que eu perdi a batalha em Luanda, não conseguia a vida, agora voltei na mata. O mais espantoso, eu não fiquei entre eles lá na aldeia, eu fui, deixei eles e eu entrei na mata. Então desconfiaram: mas calma aí, será que tem problemas de mente? As pessoas começaram a inquirir: o que é que se passa? E eu lhes dizia: não, eu vim orar, vi Jesus, mas você não precisa orar na mata. E é uma coisa nova para eles, porque eles são religiosos, católicos, evangélicos, protestantes. Então para eles essa coisa foi como se fosse uma tolice. Mas não pode, nós nunca vimos isso. Sim, e eu lhe falei: é isso que está escrito na palavra do Senhor: vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. E o menino esteve no deserto até que foi apresentado a Israel. Mas eles não entendiam isso. Depois de pouco tempo, o Senhor está a me falar: volta, vai abrir igreja. 6 meses depois: mas Senhor, 6 meses, mas vai. E quando vim abrir igreja, o Senhor me mostrou os gatos pingados, algumas almas apareceriam na igreja. Eu fiz assim. Então, como o homem faz um sacrifício, vai na mata, orar e jejuar, e volta, aí a igreja morna, fria, poucas almas. E o Senhor me falou: eu que estou a fazer isso. Abrimos a igreja. Você não imagina, sombrio clima, guerras, lutas. Muita gente desistiram. Acharam: não, esse estragou a igreja. Como é que vai fechar a igreja e depois vem abrir? É só obedecer. Glória a Jesus. Apóstolo, olha, falando da Igreja Universal, em uma das entrevistas que o apóstolo teve na Radical TV com o irmão Tavares Armando, o apóstolo tinha profetizado que a Igreja Universal nos próximos tempos em Angola iria fechar. E hoje isso é uma realidade, é uma evidência. Será que o apóstolo já tinha noção que a IUR de Angola ia fechar? Tiveste uma visão, um testemunho no interior? O que é que aconteceu para o apóstolo chegar em pleno ao mundo, dar esse recado? E hoje é uma realidade. Ok, preste atenção. Eu, quando saí da Igreja Universal, parecia 2 ou 1 ano, uma coisa assim, Deus me deu uma visão da Igreja Universal. E eu vi a Igreja Universal, era uma torneira. E me diziam: esta aqui é a torneira da Igreja Universal. Mas a torneira estava seca. Embaixo da terra, a terra era árida. E o calhado que dava, ou então a porta que dava acesso àquela torneira, era gradeamentos. A chave estava na minha mão. E eu vi uma pessoa que espreitou lá na torneira se tinha água. Não somente não jorrava água, também havia uma secura de pessoas. Nem pessoas iam buscar a torneira. Não entendi. O que é que significa isso? Não entendi. Voltei a ter uma visão onde o Senhor me mostrou uma casa que tinha sido derribada. E essa casa chamava-se Igreja Universal. Foi destruída a casa e alguém me dizia: sabe que nesse lugar tinha uma casa? E eu falei: não, mas não tem nem vestígio. Disse: sim. E eu perguntei: que casa? Ele disse: aqui estava a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu falei: e onde foi?
foi destruída a casa por causa dos pecados dos seus pastores. E eu perguntei, e o povo foi para onde? E o Senhor, então a pessoa que falava comigo me disse, o povo fugiu nas matas em busca de mantimentos. Mas na hora, depois a visão mudou, no mesmo lugar aonde estava a Igreja Universal, se levantou lá uma nova igreja, pum, grande. E eu já estava lá no altar daquela igreja. E eu vi os obreiros, estamos a ver esses dias, obreiros da Igreja Universal, saíam da Igreja Universal no ativo e vinham servir na Igreja da Salvação. E uma delas, eu até tenho falado que é a Viera. A obreira Viera veio com uma garrafa de água e eu tentei lhe repreender e o Senhor falou, deixa ela servir. Mas elas estavam uniformizadas. É incrível. Mas, quer dizer, caiu a Igreja Universal e foi levantada a Igreja da Salvação. E vê se não é isso que está acontecendo. Então, através dessas duas visões, e depois eu comecei a buscar da parte do Senhor para me mostrar por que a chave da Universal estava na minha mão. E assim o Senhor começou a me dizer, eu vou derribar a Universal e vou levantar você. E vou levantar a minha igreja. Sim, eu acabo com Edir Macedo porque Edir Macedo se corrompeu. Edir Macedo se vendeu ao dinheiro. E assim eu levanto você para substituir Edir Macedo. Na verdade, não para lhe substituir. Porque o ministério dele é o ministério dos homens. O meu ministério não é o ministério dos homens, não. Sim, isso é mistério que você está a ouvir aqui. Mas pronto, o reino de Deus estava nessa igreja. Agora que se venderam, foram derribados, e assim o Senhor levanta a Igreja da Salvação de todas as nações. Talvez alguém poderia dizer, mas isso não é Universal Reformada. Não é Universal Reformada, porque nada que se prega lá, nada que se faz lá, se faz aqui. Para você até descobrir que eu fui da Universal, tenho que te falar. Você não diz, não pode, não tem nem sequer alguma coisa da Universal. Sim. E alguém me perguntou, qual é a tua linhagem? Eu falei, minha linhagem é Jesus. Não sou penteca, não sou neopentecostal, não sou calvinista, não sou puritano, não sou nada. Eu venho com uma coisa nova na terra. Santidade das santidades. O Senhor é santo e sede santo como é o Senhor. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Uma coisa nova na terra. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o príncipe da paz. E, apóstolo, amém. Qual é o segredo de manter uma vida de comunhão intensa com Deus e nunca retroceder? Qual é o segredo? De manter uma comunhão com Deus permanente, nunca desistir. Presta atenção. A Bíblia diz, se nós vivermos no Espírito, andaremos no Espírito. E Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, então tudo que vocês pedirem será feito. Olha o segredo. Primeiro, nós temos que pagar um preço para conhecermos a palavra de Deus. Porque o meu povo sofre por falta de conhecimento. E como pagaremos esse preço? Temos que meditar na palavra de Deus noite e dia. E Salomão, então, Davi diz assim, medite na lei de Deus noite e dia, e assim serás como uma árvore plantada junto do ribeiro, e vais dar fruto na estação própria. Suas folhas não cairão, nem no tempo da sequidão, nem na estiagem, porque você está debaixo, então suas raízes estão dentro da água. Palavra de Deus é ler, meditar, é estudar, é meditar. Meditar significa pensar na palavra do Senhor que você leu, que você conhece. Sim, faça isso. Isso traz fortalezas. E também essa palavra que você conhece tem que se esforçar para vivê-la. Sim, tem que viver a palavra, porque Jesus falou que aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra é semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a areia, e vão correr rios e ventos, mas não vai cair essa casa. Mas muita gente conhece a palavra, mas não vive a palavra, e a letra mata seu espírito que vivifica. Tem que viver o evangelho. Agora, como você vai ver o evangelho se você não tem força? Aí vem muita oração. Não é oração, uma vida de oração. Uma coisa é orar e outra coisa é ter vida de oração. Vida de oração significa você tem que fazer da oração parte da tua vida.
Tem que orar sempre. Paulo era homem de oração e ele ensinou para orarmos sem cessar. Jesus, o homem de oração, disse: em todo tempo vocês devem orar. Aí assim vocês vão poder ficar de pé diante do Filho do Homem. Quando vierem as lutas, as tentações, você não vai cair. Mas não adianta orar também somente, tem que associar a oração ao jejum, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida, aleluia, amar a palavra do Senhor, não somente no cumprimento dele, mas também na meditação. Sim, a luz da palavra que está atrás da letra vai vir em você, e você vai ser um crente forte, com joelhos desconjuntados e mãos cansadas, sim, com muito jejum, uma vida de jejum, uma vida de oração, e assim você será um crente imbatível, firmado na rocha. Podem vir ventos, assopram ventos, correm rios, você será um crente inabalável. Uma vida de oração. Sabe por que os ministros dessa geração estão desfalecendo quando são levados no deserto? Porque eles comem pouco na mesa do Senhor. Elias era esse homem que comeu pouco. Não que ele comia pouco, mas ele havia comido e ele gastou as forças, ou então toda a energia que ele recebeu, quer em Querite como em Serepta. E ele precisava comer outra vez. E assim foi até Serque, até o deserto de Berseba, debaixo da árvore de zimbro. E assim ele estava aí, desanimado. O desânimo de Elias, que muitos estão a chamar de depressão, é o resultado de falta de oração, ou então você parar de orar. Oração e jejum são práticas que devem estar na nossa vida. Lembra-se da história da viúva e as suas botijas de azeite. Quando as botijas acabaram, o azeite cortou. O azeite não pode cortar na tua vida. Tem que haver uma comunhão permanente com Deus, com o Espírito Santo, assim como Enoque e andava com Deus, não experimentou, então não provou a morte. Comunhão permanente, comunhão permanente. Muita oração, muito jejum, sim. Quanto tempo os ministros oram para eles poderem ter vida, para eles serem fortes? É muita oração. A Bíblia diz para nós não nos apressarmos para sairmos na presença do Senhor. Entra lá e cava mais profundo, e cava mais profundo. Outra vez, volta lá. Lembra-se do conselho de Elias ao seu discípulo, e o discípulo foi ver a nuvem lá no Oriente, não sei se no Zênite, e não viu nada. E ele disse: torne lá 7 vezes. Ouviu? Tem que tornar 7 vezes, significa perseverança na oração. Todos os dias da tua vida você tem que orar, tem que suar a camisola. E sim, e orações agonizantes. Já ensinou o que significa, já ensinei o que significa agonia na oração. O que é agonia na oração? Quando você não quer orar, que você tem que orar. Quando o teu corpo está cansado, é assim que você tem que continuar a orar. Isso são as agonias. E quando nós entramos em agonia, então vai haver, aleluia, um quebrantamento em nós. Este quebrantamento é o quê? Eu vejo no nosso coração que vai ser rasgado para que quer o santo como o santíssimo, todos tornam santíssimo. E assim, glória a Jesus Cristo, a arca vai aparecer, a glória de Deus vai se manifestar e toda a terra vai saber que você é servo, você é serva do Senhor. E a luz vai brilhar através do quebrantamento. Então, mortificação, somente pela prática da oração e de jejum, você vai matar o teu eu, a tua carne, a tua vontade. Sem a oração não há mortificação, e sem a mortificação ninguém vai ver Deus. Se um animal, se não tiver fogo, a carne, se não tiver fogo, não presta. O animal tem que subir no altar para ser consumido pelo fogo, não somente pelo fogo das provações e pelo fogo do sacrifício. E Jesus convida você a levar a cruz, sim, pelo fogo do sacrifício. Oração e jejum todos os dias. Tem que perseverar nisso, claro, com equilíbrio. Com equilíbrio. Alguém disse: mas como você fala assim e você não para? Mas calma aí, você não é um homem que foi fabricado pelos americanos. Parece que um homem que está vendo na terra que foi fabricado pelos chineses, pelas máquinas chinesas, e que fala e não para, não. Sim, temos a comunhão permanente, recebemos do alto, recebemos do céu, sim. É isso aqui, é muita oração. Oramos sem cessar, uma vida inteira. Sim, glória a Jesus. E nós estávamos chamando noite e dia, com agonia, sono. Ah, sim, mas Paulo disse: torne a levantar as mãos cansadas, torne a levantar as mãos, joelho desconjuntado, ora, Jesus! Calma aí. Ou por vezes fico a pensar, não, ou tenho mais agressividade do que você, mas hoje eu vi, não, é demais. Hoje te rendeste, né? Só sangue de Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vocês estão convidados para poder participar dos nossos cultos presenciais que nós temos tido na nossa igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça.
Estão bem-vindos todos vocês que se esforçarem para saírem nas sinagogas do diabo, pois o diabo ele está a trabalhar dia após noite para que vocês permaneçam presos nos lugares onde que vocês estão, para que vocês sejam condenados eternamente junto com ele. Mas vocês já devem descobrir a verdade, esta palavra da verdade que tem sido vos feito conhecer aqui nesta estação da emissora Rádio Sirte. Então é para o vosso bem, é para vocês tomarem atitude, amar a Deus e ouvir aquela palavra que te tocou e você obedecer esta palavra. O Senhor Jesus bem falou acerca disso. Quem me ama guarda minha palavra. Quem não me ama não guarda minha palavra, pois não me ama. Por isso, vocês, se querem o Senhor Jesus Cristo, procurem fazer o que vocês acabaram de ouvir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Pois a mensagem da cruz importa que seja executada nas vossas vidas para que vocês possam ter os efeitos de todos aqueles quanto que amam a Deus, guardando a sua palavra. Por isso, meus irmãos, se esforcem. Eu tenho certeza que não é fácil, é uma grande luta a todos vocês que querem tomar decisão de querer servir a Deus na nossa Igreja Salvação de Todas as Nações, pois o diabo não vos deixará para que vocês possam sair, ele cruzando os braços. Ele vai fazer de tudo para que vocês não possam sair nesses lugares onde que vocês estão presos, permanecendo doentes e frustração e outras doenças no vosso meio. Mas sim, ele sempre ajudará a todos aqueles que quiserem tomar decisão de querer fazer o que Deus quer. Por isso, se esforcem, lutem, largando o pecado e vocês renunciando toda essa aliança que vocês tiveram com essa igreja e com toda a carnalidade que vocês, toda a vida diabólica que vocês têm vivido. Não adianta vocês tentarem sustentar uma salvação que não é em vocês. Vocês sabem que as vossas vidas, mesmo na verdade, não está lá o Senhor Jesus Cristo. O Senhor não está no vosso meio. Pois é muita doença, é muita falsidade, é muito engano, é muita frustração, são muitas doenças, é muita vida de engano no vosso meio. Então, não é assim. Não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo não existe, mas nas vossas vidas, vocês sabem, nas vossas vidas, quase é como se fosse Deus não existe. Então, meus irmãos, Ele existe. Ele disse, meu Pai está a trabalhar até agora. Eu também trabalho. Se o Senhor Jesus Cristo está a trabalhar, eu creio que Ele está a trabalhar, tem que haver efeitos na vida de todas aquelas pessoas onde que Deus está a trabalhar nas suas vidas. Na minha vida, o Senhor Jesus está a se manifestar sim, pois muitas coisas boas, maravilhosas e poderosas que eu esperei por tanto tempo nas igrejas do diabo não aconteceu, mas agora as coisas estão a acontecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo poderosamente. Assim Ele, como não tem acepção de pessoas, também quer vos fazer o bem. Importa que vocês possam ouvir essa mensagem da cruz e vocês tomarem decisão, chegar até nós, e assim vocês também serão ajudados. Assim como eu fui ajudado, vocês também serão ajudados e vocês acharão a verdadeira cura que vos levará vocês a conhecer a Deus. Vocês serão verdadeiramente libertos, vocês serão verdadeiramente abençoados, vocês serão verdadeiramente libertos de todos esses males. Vocês acharão a vida, pois Ele é o dono da vida. Vocês acharão a paz, pois Ele é o príncipe da paz. Glória ao Senhor Jesus. Então se esforcem. Não podem pensar duas vezes em querer não sair nesses lugares ali, pois não vos ajudará. Vocês não foram ajudados. Quanto tempo que vocês estão nesses lugares onde que vocês dizem ser igrejas, até nos dias de hoje, vocês são doentios. Vocês estão presos, vocês estão sendo perturbados. Vocês estão na miséria, vocês estão na desgraça, o ódio está no vosso meio, inveja está no vosso meio, vícios estão no vosso meio, vocês estão presos. Muitas coisas que estão vos levar para que vocês permaneçam doentes estão no vosso meio. Eles não vos pregam a verdade, eles são mentirosos, eles são feiticeiros, eles não são filhos de Deus. Os filhos de Deus não têm inveja para lhes fazer conhecer a verdade dos seus irmãos. Por que eles não falam a verdade? Ainda que eles falassem a verdade, não haveria virtude e poder na vida deles, pois eles não têm um Espírito Santo. A palavra de Deus só tem tido efeitos na vida de todos aqueles que a ouvem, quando o homem de Deus for a falar aquela palavra de Deus e ele ter o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é que confirma na vida da pessoa que ele é filho de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Eles não têm filho de Deus, eles não podem fazer o que Deus quer, pois eles também são inimigos do Evangelho. Por isso Deus não tem prazer neles. Eles vão ser cortados e vocês têm que fugir da ira que virá, pois daqui a pouco eles vão ser cortados e se vocês não tomarem decisão em querer sair nesses lugares, também vocês farão parte na morte deles. Por isso, meus irmãos, o tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou na terra
Importa que você se esforce largando o pecado. Renuncie ao pecado. Renuncie todas as alianças diabólicas que vocês fizeram com o diabo e com todas essas coisas diabólicas que vocês creram nelas. Então vocês têm que renunciar tudo isso. Arrependam-se de vossos pecados. Arrependam-se de vossos pecados. Renuncie à carnalidade. Renuncie ao mundanismo. Renuncie a todos os vícios. Renuncie toda a falsa crença. E vocês acharão vida. Ele está na porta e bate. E todo aquele que abrir de coração sendo humilde, então vocês vão achar a vida. Então todos os orgulhosos serão abatidos, pois eles não abrem seus corações para que o Senhor Jesus possa entrar. Mas aqueles que são mansos e humildes de coração, Ele entrará nos seus corações. Ele com a pessoa com Ele se anda. Glória ao Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus quer vos fazer nas vossas vidas. Mas importa que vocês possam reconhecer que vocês estão nos caminhos errados. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome dEle por enquanto Ele está perto. Para que vocês não possam ser extirpados querendo buscar o nome do Senhor por enquanto já o tempo esgotou. Pois há tempo para tudo. Importa que vocês agora estão ouvindo essa mensagem da cruz. Tomem decisão. Larguem o pecado. Fujam ao pecado. Deus não é Deus dos pecadores. Deus não coopera com as mulheres adúlteras. Deus não coopera com os mulheres adúlteros. Deus não coopera com ladrões. Deus não coopera com bandidos. Deus não coopera com prostitutas, masturbadores. Deus não coopera com todos os viciados de todo lixo, quanto que se diz também nem sequer bebedeiros. Deus não coopera com todos os bêbados. Então renuncie. Se vocês querem Deus, renuncie. Pois Ele é santo. Ele também quer vos fazer vocês santos, para que vocês possam se beneficiar das suas coisas. Como é que vocês querem as coisas de um Deus santo, vocês sendo imundos? Renuncie ao pecado. Sejam como Deus. Sendo santo, assim vocês também terão os benefícios de todos os bens que um Deus santo tem e dá aos que o amam. Então vocês acharão a vida. Então vocês acharão a verdadeira libertação. Então vocês serão verdadeiramente abençoados. Glória ao Senhor Jesus. Igreja Salvação de todas as nações, Sol da Justiça. O Senhor está a operar. Ele visitou a sua igreja. Daqui a pouco Ele virá, literalmente, para vir buscar a sua igreja. E a igreja já iniciou, glória ao Senhor Jesus Cristo, a buscar a sua presença. A nossa igreja Salvação de todas as nações. Importa que você venha fazer parte desta igreja viva, para que nós todos, naquele dia, possamos subir junto na glória, para estarmos com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso venham ouvir vocês os favos de mel, a mensagem da cruz, a palavra que vos dará paz, a palavra que vos mostrará a esperança, pois muitos de vocês estão doentes, depressivos, muitos de vocês têm doenças, tensões e outras coisas por causa da frustração e de falsas promessas que vocês foram feitos e nada se cumpriu. Sobretudo, esses que vocês dizem ser profetas, vossos pregadores e pastores, muitos de vocês que são mulheres até foram mais devoradas por eles. Então eles são lobos devoradores. Eles não são um bom pastor assim como o dono das ovelhas ele é. Então eles são mentirosos. Eles nunca vos amam. Eles nunca vos amam. Eles vos odeiam. Eles nunca têm um bom interesse. A intenção deles é vos fazer o mal. Mas eles têm uma boa aparência. Eles falam bem. Então não se engane com palavras persuasivas de sabedorias humanas. Ninguém vai achar a Deus com sabedoria humana. Ninguém vai achar a Deus com teologia. Ninguém achará a Deus com ensinamentos humanos. Ninguém vai achar a Deus na sabedoria dos homens. Ele será achado na sua própria sabedoria, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele vive para sempre. Importa que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e ele é o galardoador de todos quantos o buscam. Tem que ser humilde, tem que ser manso, tem que aprender com ele, para que você possa se beneficiar de todo o bem quanto ele dá aos que o amam. Glória ao Senhor Jesus, pois amar a Deus é guardar a sua palavra. Odiar a Deus não precisa falar que eu odeio esse Deus. Basta não guardar a sua palavra. A quem você diz amar não o ama. Porque amar a Deus é guardar a sua palavra. E como é que você diz que ama a Deus e não guarda a sua palavra? Então você é mentiroso. E todos aqueles quanto que odeiam a Deus serão extirpados. Odiar a Deus é não fazer o que Deus manda. Glória ao Senhor Jesus. Ele criou todas as coisas para o seu louvor. O ser humano foi criado para que seja o templo do Espírito Santo, para que seja a morada de Deus. E assim os homens não querem ser.
Não estão a permitir que o Senhor Jesus venha entrar nos seus corações para que Ele possa reinar. E Ele não pode fazer nada. Os pecadores querem serem curados para fazer muito sexo. E os pecadores querem ser libertos para continuarem a fazer vida, a continuar a viver de uma vida desordenada. Deus não dá coisas santas aos cães. Então vocês estão a lutar ao contrário. Vocês têm que fazer aquilo que Deus quer, não vocês fazerem aquilo que vocês querem. É vocês que têm que se render a Deus, não Deus se render a vocês. Pois Ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Façam isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. É você que tem que ir até Ele. É você que tem que se render a Ele. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Não Ele vir até você. Ele já veio. Ele já veio. Já morreu por nós na cruz. Importa que nós possamos também cooperar com o sacrifício que Ele fez por amor de nós. Lá naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então todos vocês estão convidados para vocês fazerem parte da nossa igreja. A salvação de todas as nações, Sol da Justiça, pois esta igreja está a crescer. Muitas coisas maravilhosas e poderosas estão a acontecer. Procura vir na nossa igreja amanhã. Então, nós estamos aqui na província de Tete, no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar no Mercado Onsango, você pode chegar na Banca Rainha da Brisa ou Banca Xambula. Nós temos tido cultos presenciais no meio da semana, todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, a partir de 17 horas e 30 minutos. Bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG, ou Banca Xambula, ou Rainha da Brisa, ou Mercado Onsango. Temos tido os nossos cultos presenciais todas as terças-feiras e quintas-feiras a partir de 17 horas e 30 minutos. Também a nossa igreja está no distrito de Caorabassa, no povoado de Maroeira. Lá também temos tido os nossos cultos presenciais todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras a partir de 16 horas em ponto. No distrito de Caorabassa, em Maroeira. Temos tido os nossos cultos presenciais lá no meio da semana, todas terças-feiras, quintas-feiras, a partir das 16 horas em ponto. Temos a nossa igreja que está em Cheiroso e Ponte, não temos tido os cultos presenciais no meio da semana lá. Mas nos domingos, glória ao Senhor Jesus Cristo, temos tido os nossos cultos presenciais aqui na cidade de Tete, no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG, às 7 horas e 30 minutos. Domingo, 7 horas e 30 minutos. Chega no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG, chega na Banca Xambula ou Banca Rainha da Brisa ou no Mercado Onsango. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nós. Então, no distrito de Caorabassa também, a nossa igreja está no povoado de Maroeira. No domingo lá tem sido também concentração 7 horas e 30 minutos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Lá na igreja nossa que está em Maroeira. Você chega aí em Maroeira, no mercado de Maroeira. Estamos bem perto daquele mercado de Maroeira. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Lá no domingo tem sido 7 horas e 30 minutos concentração. No meio da semana, terça-feira e quinta-feira, é 16 horas em ponto. Então, em Cheiroso e Ponte, concentração lá tem sido 9 horas e 30 minutos. Cheiroso e Ponte. Glória ao Senhor Jesus Cristo. No domingo tem sido 9 horas e 30 minutos. Chega naquele mercado de Cheiroso e Ponte. Então, usando o mesmo contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja. Então, aqui na cidade de Tete, já vos falei que são 7 horas e 30 minutos. Concentração que nós temos tido aqui na nossa igreja daqui da cidade de Tete. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Você chega no Mercado Onsango, chega no tanque da FIPAG, ou Banca Rainha da Brisa, ou Banca Xambula, 7 horas e 30 minutos no domingo. No meio da semana, terça-feira, quinta-feira, às 17 horas e 30 minutos. Os nossos programas passam aqui nesta rádio todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas
e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos. Terça-feira, o nosso programa aqui passa das 19 horas até 20 horas. Quarta-feira, o nosso programa aqui passa das 22 horas e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos. Quinta-feira, o nosso programa passa aqui das 19 horas até 20 horas. Sexta-feira, aqui o nosso programa passa a partir das 22 horas e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos. No domingo e no sábado, ou sábado e domingo, os nossos programas passam aqui das 19 horas até 20 horas. Todos os dias estamos aqui no ar a vos fazer conhecer esta verdade. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guarda com você este contacto aqui que te levará para que você possa chegar até nós. Então, essa nossa igreja, a salvação de todas as nações, Sol da Justiça, está em todo o mundo. Então, está também aqui em Moçambique. Qualquer província onde que você se encontra, quer fazer parte da nossa igreja, é só me ligar, contactar-me através deste número aqui. Então eu vou te encaminhar para te fazer conhecer o teu pastor que está na tua província ou na nação onde que você se encontra. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, guarda com você este contacto aqui que te levará para que você possa chegar até nós. Glória ao Senhor Jesus. 84 034 8404. Repito o contacto: 84034 8404. Repito o contacto: 84034 8404. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Procura se esforçar para poder estar conosco amanhã, domingo, aqui na cidade de Tete, às 7h30. Glória ao Senhor Jesus. Usando este contato, você chegará até a nossa igreja, a salvação de todas as nações, Sol da Justiça. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam conosco aqui na cidade, fora também, nos distritos, já falei. Os horários também que estarão presentes, eles também a buscar o mesmo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, Pastor Edmo Carlos Tomás, despede aqui. Boa noite. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A voz do tempo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. E não virá de um lugar uma voz que não se calará. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Eu quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz.